Você sabia que Deus fica à vontade com você? Que Deus se regozija em estar gastando tempo com você? E que isso não depende de você? Que isso vem por meio de algo que nos foi outorgado por outra pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele que nós acessamos os portais que dão acesso à presença de Deus. Jesus, que é a pedra angular. Nós cantamos aqui há pouco que a igreja, ela está fundamentada sobre a rocha, sobre a pedra angular. A nossa vida não está de pé por causa dos nossos pés. A nossa vida não está de pé por causa dos nossos músculos. Nossa vida está de pé porque outro a colocou nessa situação de completa aceitação diante de Deus. E isso não é mérito pessoal meu, não é mérito pessoal seu, é mérito unicamente do Senhor Jesus Cristo. É esse o sumo pedagógico do Evangelho de Cristo. É esse o verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho que você conquista, mas ao contrário, o Evangelho por meio do qual você é conquistado para estar na presença de Deus. Você é tomado, retirado do mundo, afastado para viver uma vida consagrada a Deus. Porque Ele nos escolheu. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós vamos continuar falando sobre um grande personagem que nos primórdios já nos dava lições acerca daquilo que nós acabamos de afirmar. Já nos mostrava que a vitória dependia de onde ele estivesse fundamentado. Moisés tinha consciência de que a sua luta não era particular, mas que era Deus quem lutava por ele. E era sobre a pedra angular que ele fundamentava os seus caminhos. Era sobre aquele que era e que continua sendo o caminho, a verdade e a vida, como ensina as Escrituras. Sobre ele é que Moisés se postava e por isso vencia. E a pergunta que nós gostaríamos que pudéssemos ruminar nessa noite é acerca de onde nós estamos fundamentados. É sobre isso que nós vamos ler nesse momento. Êxodo 17, nós vamos ler a partir do verso 11, continuando nossa série de mensagens acerca de Moisés. Êxodo 17, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus: Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur
mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Pai, mais uma vez em tua presença, pedindo a ti que essa palavra se torne viva, que ela se desprenda do papel e o seu conteúdo seja introjetado no nosso coração como alimento, Deus. Em nome de Jesus, não queremos sair desse tempo como entramos, queremos sair melhores, queremos sair conhecendo mais a tua vontade, queremos fazer mais a tua vontade, queremos ser mais parecidos contigo. Essa é a nossa maior de todas as vontades. E que tu possas estar tocando nos nossos corações, movendo áreas de nossas vidas que talvez estejam estagnadas, conceitos, compreensões que talvez estejam esquecidas, mas que tu possas fazer rebrotar no nosso coração, fazendo, ó Deus, que possamos viver uma vida conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, nos ajude a compreender a tua verdade. É como nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra. É interessante que em determinado momento Moisés se cansou. E nós sabemos que muitas vezes também nos cansamos. O cansaço faz parte da vida, é irremediável. O que tem remédio é o que fazemos com nosso cansaço. É o que fazemos quando estamos cansados. É como agimos quando não temos mais forças. E Moisés, nesse texto, fez o fundamental. Ele descansou sobre a pedra. Isso é uma tipologia, é uma ilustração daquilo que nós devemos também fazer. Nós devemos descansar sobre a pedra angular quando estivermos cansados. Muitas vezes, no momento do cansaço, nós lutamos para ficar de pé por meio das nossas próprias forças. Estamos cansados, exaustos, mas queremos permanecer até que as câimbras surjam. E às vezes nos sobrecarregamos, talvez porque acreditemos que nós somos os responsáveis pelo carregamento e queremos levar malas que não temos como carregar. A lição que fica para mim nesse texto é que no momento do cansaço, no momento da dor, no momento da dificuldade, nós temos que aprender a descansar em Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, o apóstolo escreve: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, esta pedra, irmãos, onde Moisés descansava, representava Jesus Cristo, como comprova 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4, que diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar,
e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É o que o texto explica e testifica claramente para nós. O que você precisa, o que nós precisamos muitas vezes, é aliviar nossa bagagem. O que a gente precisa muitas vezes é descarregar as cargas que querem esmagar os nossos ombros. Nós precisamos aprender que para o cansaço há um remédio, e esse remédio é a confiança em Cristo. Na hora do cansaço, o que nós devemos fazer, em vez de lutar, em vez de ganhar problemas musculares, em vez de termos cãibras, em vez de termos distensões, o que nós precisamos fazer é sentar sobre a pedra e descansar, porque é sobre a pedra que nós podemos vencer. Ou melhor, é somente sobre ela que nós podemos ter a vitória. Todos que já fizeram alguma viagem de avião sabem que depois do desembarque no saguão há uma esteira onde as malas vão passando e cada passageiro pega a sua mala para seguir ao seu destino. Mas parece na vida que muitas vezes, quando nós chegamos a esse lugar onde as malas desfilam sobre nossas vistas, há um segredar maligno às vezes, que quer dizer para mim e para você que nós temos que carregar todas aquelas malas, que todas aquelas malas nos pertencem, que a gente precisa levar para casa tudo que está ali na esteira passando nas nossas frentes. O que o seu inimigo, o que o meu inimigo deseja é nos sobrecarregarmos, é fazer com que achemos que nós temos condições de carregar todas as malas que são postas na vida diante de nós. Mas o que Jesus deseja nos ensinar é que nós não temos condições de levá-las, que nós precisamos aprender a descansar nele, o único que tem condição de fazer todo esse carregamento para o qual nós não estamos preparados. Somente Deus tem condição de levar verdadeiramente os fardos que a vida coloca diante de mim e de você. Se você estiver preso numa cela, não tente sair dali se jogando contra as grades, batendo contra elas. Sente-se, descanse e espere que a pedra chegará para quebrar toda a prisão, que o nosso herói surgirá, e ele é o único que tem condição de abrir, separar as grades de aço que nos prendem. Ele é o único que tem poder para fazê-lo. Nós não temos competência para nos livrar das nossas próprias prisões. Só Deus tem essa condição de abrir algumas prisões pelas quais nós passamos. No cansaço, não se desespere, não queira resolver sozinho, não queira
fazer com que seus músculos falem mais alto do que sua fé, ao contrário, sente na pedra que é Cristo e descanse. Esse é o grande ensino de Moisés nessa passagem. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Está cansado? Está difícil? Descanse em Cristo e Ele proverá no momento adequado o livramento. Nós precisamos aliviar as bagagens que às vezes são colocadas para que nós carreguemos. Quando o navio está afundando, ele precisa lançar fora todo o excesso de peso. O avião, se estiver caindo, ele joga e despreza até mesmo o combustível para ficar mais leve. E para viver uma vida mais leve, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos ter a consciência clara de que é Ele que nos sustenta, de que nós estamos sob o domínio, sob a guarda, sob o senhorio, sob a defesa dEle. As malas são muitas. Não caia na tentação de carregá-las todas. Não caia na tentação de achar que você pode carregá-las todas. Certo dia eu estava carregando uma mala pesada para mim e estava difícil de carregar, mas estava dando para carregar. Aí Luca, meu filho, disse: papai, deixa que eu levo a mala. Eu disse: filho, essa mala papai está carregando já com um pouquinho de dificuldade, você não vai conseguir carregar. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: meu pai, pode confiar em mim, eu vou carregar essa mala. Eu olhei para ele: você tem certeza, filho? Ele: tenho. E então eu dei a mala para ele. E a mala caiu no chão. Não queira pegar a mala que seu pai está carregando para você. Não queira tomar para si a responsabilidade que não lhe compete, que não é sua. Você não tem força. O que nós precisamos fazer é aprender a fazer de Cristo uma grande poltrona e descansar nele. Aprender que é Ele que nos sustenta. Nós cantamos: Ele é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. A Bíblia ensina aqui, conversando com Pedro, Jesus demonstra que Ele é a pedra. Tu és Pedro, eu ensino, e sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja. Em variadas passagens nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, a gente percebe Jesus sendo essa pedra que fornece descanso para Moisés. Essa pedra que, se não estivesse ali naquele momento, os amalequitas teriam vencido a guerra contra Israel. Irmão, como é prazeroso caminhar sentado pela vida.
Como é bom viver uma vida de confiança plena, como nós falamos no domingo passado. Até os pardais são controlados completamente por Deus. E você, por que se preocupa? Você vale muito mais do que todos os pardais. Você vale mais do que todos os pássaros. Você vale mais do que todos os animais. Jesus morreu por você. Se só houvesse você no mundo, ele teria feito a mesma ação de dar a sua vida pelo seu bem, para que você pudesse descansar. E nesse tempo de correria, de pressa, de agonia, nesse tempo acelerado, nós, como seres humanos, como humanidade, precisamos aprender a respirar. Precisamos aprender a sentar. Precisamos aprender a deitar, confiantes em Jesus Cristo. Uma das doenças que mais consomem recursos do governo americano chama-se ansiedade, estresse, preocupação, insônia. Nós vivemos um tempo de preocupação. E essa palavra preocupação é extremamente interessante. É uma ocupação prévia. A preocupação é se ocupar-se daquilo que não existe ainda. É estar atento, é estar com os olhos focados no que não existe, no que não é real. É uma ocupação prévia, sem fundamento. E um dos grandes motivadores da ansiedade é querer resolver hoje problemas que ainda nem mesmo existem. Oscar Wilde, certa vez, disse que 99,9% das nossas preocupações não chegam a se tornar realidade. Não perca tempo se preocupando com o que certamente nem ocorrerá. E se a sua preocupação vier a se tornar realidade, nós temos o remédio maior, que é a pedra angular, que pode nos fortalecer e nos fazer vencer qualquer guerra, qualquer dificuldade. A pedra angular. Nós somos desafiados a descansar em Deus. Não se desespere, não se aflija, não se desequilibre. Existe uma pedra que sustenta você, que nos sustenta. Não tenha pressa de resolver todas as coisas. Uma das coisas que deixa o ser humano nervoso é a pressa. E nós precisamos aprender a diminuir um pouco o nosso ritmo. Não achar que a gente tem que fazer todas as coisas, levar todas as malas, e levar todas as malas com todo o seu peso e com pressa. Esse é um desafio para todos nós como indivíduos. Esse é um desafio para mim.
Às vezes eu quero levar mais do que eu aguento. E eu sei que você pode ter o mesmo defeito de querer levar mais do que você aguenta. Às vezes eu faço mercado e quando vou subir com as compras, eu coloco 5 sacos na mão direita, 13 na mão esquerda, ainda coloco 2 ao redor do meu pescoço para subir de uma vez só, com todo aquele peso. Eu ainda não aprendi a levar no pé o saco. Mas se aprendesse, talvez eu ia querer levar mais uns 3 ou 4 no pé. Para fazer as coisas rápido. Para tomar peso que eu não consigo carregar. Quando melhor seria se a gente levasse uma vida mais tranquila, sem tanto peso, em vez de fazer tudo de vez, que a gente fosse descarregar nossas compras em 3 ou 4 viagens e não carregando mais do que a gente tem condição de fazer. Isso é um símbolo daquilo que acontece com nossas vidas. A gente fica querendo se encher de saco e vai caminhando pesado, porque não aprendemos ainda a descansar no Senhor. Vamos ficando cheios de peso, querendo resolver tudo logo e sozinho. O texto também nos ensina que nós precisamos dividir os nossos fardos, já chegando para a conclusão. Moisés não estava sozinho, outras pessoas estavam com ele, e foram outras pessoas que colocaram a pedra para que ele pudesse se sentar. E quem sabe você não seja um Moisés nessa noite, e o ministério de louvor possa ser Ur, e a pregação possa ser Arão, que esteja colocando para que você se assente nessa pedra de descanso. O texto diz assim: Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Colocaram a pedra e ajudaram. O que é isso senão igreja? O que é isso senão comunidade? O que é isso senão corpo de Cristo? Onde vários membros existem para auxiliar mutuamente. A vida é feita de parceria, nós somos um grande time. Tudo na vida é plural. Agora à tarde, eu estava aqui na igreja, Silvio chegou com um saco de pocã de presente para mim. Obrigado, Silvio. Já comi uma, estava maravilhosa. E a igreja, ela se parece com a pocã. Você já analisou uma pocã? A igreja é mais ou menos como uma pocã. Tem a casca, não é? Porque a igreja é humana e divina ao mesmo tempo. Tem a casca. E Deus quer todo o tempo tirar a casca, não é? Tirar a casca fora, tirar o que não presta. E é por isso que nós estamos aqui em comunidade, porque Ele quer nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Tirar a casca. E dentro há um doce maravilhoso.
E a Pocã, ela é constituída de diversos gomos. Como nós somos distintos. E dentro daqueles gomos há pequenos gomos menores ainda. A igreja é essa pluralidade, que é uma só, mas distinta, com diversos gomos, que Deus deseja que seja doce e que cada dia se adocique ainda mais. Que a nossa comunidade possa ser uma comunidade de ajudadores, de Urs, Arões e Moisés, que em parceria e em comunhão fazem com que o povo tenha a vitória. Que Deus nos ajude. Eu queria orar nesse momento por você que está em sua casa e por você também que está aqui na igreja, o Ministério de Louvor principalmente. Talvez você tenha se sentido cansado nesse tempo difícil que estamos vivendo. Talvez você já esteja impaciente com essa situação. Talvez você já tenha querido tirar essas máscaras desagradáveis, jogar no lixo e sair de casa, não é, Pedro? Fazer o que gostaria de fazer, chutar o balde. Mas é tempo ainda de ter paciência. É tempo ainda de esperar o tempo certo. É tempo ainda de manter as máscaras. É tempo ainda de manter-nos afastados uns dos outros. Eu olho para cada um de você aqui, eu queria pegar, abraçar e beijar e não soltar mais. Eu acho que quando acabar essa confusão, eu vou ficar um mês abraçando as pessoas na igreja sem soltar. Mas não somos nós que damos os regramentos das questões da nossa vida. Deus é quem diz o tempo de todas as coisas. Se você está cansado, como eu estou, é tempo de... Silvio, me acompanhe. Aprendermos a sentarmos, a descansarmos em Cristo Jesus. E quando a gente descansa em Cristo Jesus, é como sentar nessa poltrona acolchoada, anatômica, que faz com que o cansaço vá embora e que a nossa vida seja vivida de maneira mais equilibrada e que a gente seja mais feliz. Se você deseja respirar melhor, suas pernas estão cansadas de tanto lutar, de tanto esperar, de continuar sem fazer ainda o que
você gostaria tanto de fazer, de continuar preso em casa, eu quero orar com você. Pai, nós queremos colocar cada cansaço em tuas mãos. Queremos colocar cada músculo estressado, cada cãibra prestes a travar os músculos. Queremos que tu venhas fazer uma massagem, Deus, nos nossos músculos, no nosso músculo mais importante, que é o nosso coração. Faz uma massagem e nos tranquilize, e que a nossa vida possa ser vivida em descanso e não em cansaço, estresse, agonia, aflição. Nos ajude, Pai, a aprender com Moisés, que se sentou, e que nós possamos aprender com Ur e com Arão a ajudar o nosso irmão a se sentar. Quando os seus músculos não aguentavam mais ficar com os braços erguidos, o irmão auxiliava-o a que continuasse dessa maneira. Que possamos ser como Arão e Ur, a ajudar os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos líderes, porque é assim, em parceria e como time, que de fato nós teremos a vitória. Obrigado, Deus, porque Tu és o descanso que precisamos. Obrigado porque podemos sentar. Obrigado porque podemos deitar. Obrigado porque podemos respirar. Porque és Tu quem nos sustenta. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.